Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Crime, o seu podcast favorito do crime. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. E galera, antes da gente começar o episódio de hoje, a gente tem um aviso muito importante para vocês, tá? O caso que falaremos hoje envolve temas extremamente sensíveis. Haverá descrições gráficas de violência, assassinatos e discussões sobre terror psicológico, incluindo ameaças a crianças. A prioridade nossa aqui nos Bastidores do Crime sempre vai ser a segurança e o bem-estar de vocês. Então eu peço, por favor, ouçam esse episódio com discrição. E se o conteúdo se tornar pesado demais ou for algum gatilho para vocês, sintam-se à vontade para dar uma pausa ou para parar e ir para outro episódio, tá? Agora, esse já é o nosso quinto episódio, então vocês têm outros episódios agora para poder estar acompanhando. Então, sintam-se à vontade ali, caso vocês percebam que tá um pouco pesado para vocês. Hoje, vamos abrir um dos dossiês mais complexos e frustrantes da criminologia moderna. Vamos contar a história de um predador que não se contentava em matar. Ele precisava ser o autor da sua própria lenda sombria. Esse é indiscutivelmente o caso de assassinato não resolvido mais famoso ali da história americana. E o que distingue ele dos demais não é a contagem dos corpos, mas que oficialmente ali são de 5 mortos e 2 sobreviventes dos crimes dele. Mas o método que ele utilizava, ele se projetou praticamente ali para os holofotes através de uma campanha de cartas e cifras que ele enviava para jornais e para a polícia. Ele foi tanto um matador quanto um narrador, um terrorista que entendeu o poder da mídia para amplificar o medo muito além de suas vítimas imediatas. Hoje, vamos mergulhar fundo na biografia desse fantasma, detalhando cada vítima, cada cena de crime e cada erro e acerto da caçada policial. Este é um mergulho profundo nos bastidores do enigma do Zodíaco. What's your emergency? Bom, galera, a nossa história ela começa em um local e uma época específicas, tá? O final da tumultuada década de 60, na Califórnia. O idealismo do verão, do amor ali ainda ecoava em São Francisco, mas uma nova forma de terror estava prestes a nascer ali naquele verão. O nosso primeiro capítulo se passa na noite de 20 de dezembro, para ser mais exato, de 1968. E é importante, antes da gente falar da escuridão, a gente falar um pouco sobre a luz que foi apagada, as vítimas dessa história. Vamos dedicar um tempinho a elas agora. Começando por David Arthur Faraday, de 17 anos. Ele era um estudante da Vallejo High School, conhecido por ser bastante inteligente, tá? Ele tinha muita consciência cívica. Ele era membro da equipe de luta livre da escola dele e considerado um aluno exemplar, um jovem promissor, engajado. Ele era até respeitado ali na comunidade dele. E ao lado dele estava Betty Lou Jensen, de 16 anos. Ela era a aluna de honra da Hogan High School. Ela era popular, também era uma artista muito talentosa. E o detalhe mais comovente é que a pesquisa ela destacou que aquela noite era o primeiro encontro romântico que a Betty Lou tinha. Um marco juvenil que todo mundo passa, todo mundo passou por isso, e quem gosta da música, quem não passou vai passar. E acabou se transformando ali numa tragédia inexplicável. Eles foram assistir, a Betty Lou e o David, eles foram assistir um concerto de Natal. Aí o jovem casal ele estacionou o carro da família de David num acostamento de cascalho ali na Lake Herman Road. Ali era um conhecido ponto de encontro ali de namorados, os limites da cidade. Mas a tranquilidade deles ali acabou durando pouco. Entre 11h05 da noite e 11h10, 23h05, 23h10, um segundo veículo acabou estacionando ao lado do carro do casal. O agressor, imediatamente, ele disparou vários tiros de advertência no teto e na janela traseira do carro deles, provavelmente para forçar eles ali a sair.
O terror deles foi instantâneo. Quando o David estava saindo do carro para confrontar ali a situação, o assassino atirou na sua cabeça queima-roupa, sem nem pensar, só deu o disparo e já era. A Betty Lou, ela conseguiu ainda sair pela porta do passageiro e ela correu desesperadamente pela sua vida, mas infelizmente ela não teve chance. O assassino perseguiu ela e atirou 5 vezes nas costas dela. O ataque inteiro ali dela durou só alguns minutos. Um motorista que passava pela estrada escura acabou descobrindo os corpos e alertou a polícia. O David ele ainda respirava, mas ele morreu a caminho do hospital. E aqui, Roberto, a gente começa os bastidores da investigação. O que a polícia encontrou naquela noite? Quase nada. A análise forense inicial revelou muito pouco. A arma do crime era uma pistola calibre .22 e até um adendo. Galera, não sei se vocês sabem, mas dentro assim dessa parte de tiro, o calibre .22, ele tem até gente que brinca, que fala assim, calibre 22 não faz nada, não serve pra nada, é arma de chumbinho, tem gente que fala, mas porque realmente ele é o menor calibre, né, praticamente que existe, porém, assim, ele tem, se eu não estou enganado, ele tem uma força de 220 joules. Para matar uma pessoa, uma arma basta ter acima de 150 joules, que seria para atravessar uma pessoa ou perfurar. Então, sim, o calibre 22 ele pode sim matar e é bem potente, tá? Bom, a munição foi identificada com uma precisão impressionante. Uma Winchester Western Super X com um revestimento de cobre, mas a cena do crime não forneceu impressões digitais ou de pneus que pudessem ser utilizadas. E você sabe falar igual qual que era o motivo do assassino de fazer isso? Inexistente. Não houve roubo, não houve agressão sexual. Sem um motivo claro, a polícia de Benécia ficou perdida. A teoria inicial registrada nos relatórios era de que se tratava de um ataque aleatório de um louco. Houve uma breve investigação sobre uma pista relacionada a drogas, mas foi rapidamente descartada, pois ambos os adolescentes eram considerados alunos modelo. Então, o caso esfriou completamente. Por mais de 6 meses, o duplo assassinato em Lake Herman Road permaneceu um mistério local, uma tragédia sem explicação. Os analistas hoje, olhando para trás, consideram este um período de resfriamento crucial para o assassinato. Ele havia cometido seu primeiro crime, testado suas habilidades e agora estava em silêncio, esperando. Ninguém imaginava que aquele ataque era apenas o primeiro movimento de uma campanha de terror que estava por vir. Esse período de resfriamento, né, que muitos serial killers têm, acontece, porque eles acabam cometendo o primeiro crime deles, aí depois do primeiro crime vem aquela adrenalina, eles ficam assustados, ficam esperando. O Dahmer mesmo era assim. O Dahmer é um que eu conheço muito o caso dele, e ele ficava esperando na porta da casa dele, esperando a polícia chegar. Quando ele viu que a polícia não chegou, que ele falou, pô, tô livre, consigo cometer outros assassinatos. E o Zodíaco não foi diferente. Então, eles sempre, depois do primeiro crime, a maioria dos serial killers tem esse período ali de sabático para antes de começar a cometer outros crimes. E bom, galera, o silêncio foi quebrado no feriado mais americano de todos, o 4 de julho de 1969. O 4 de julho, para quem não sabe, é o dia da independência dos Estados Unidos, tá? A cena agora é o estacionamento do Blue Rock. Posso, só falando de independência dos Estados Unidos, posso só contar um detalhe engraçado? Eu sou para vocês que estão ouvindo o podcast, eu sou extremamente cinéfilo. Eu e minha esposa, a gente assiste muito filme. E aí a gente assistia filme de tudo quanto é tipo. E aí um dia a gente estava assistindo Independence Day, eu e ela. Eu gosto de clássicos. E aí entrou o presidente dos Estados Unidos no 4 de julho, né? Que ele vai fazer um discurso pro pessoal ali contra os alienígenas. E começa a tocar uma música no fundo. Aí minha esposa, ela vira pra mim e fala assim, amor, nossa, eu não entendo, porque sempre que entra o presidente dos Estados Unidos toca essa música. Era o hino dos Estados Unidos.
Ela vai me matar de eu estar contando isso aqui. Muito bom, velho. Ai, cacete. Te amo, amor. Bom, seguindo, gente. Voltar aqui. Bom, galera, a cena agora é o estacionamento do Blue Rock Springs Park, em Valejo. É assim mesmo que fala, Guilherme? Valejo? É que é Valejo. É isso, é uma comunidade porto-riquenha. Valeu. Ah, tá. Em Valejo. A apenas alguns quilômetros do local do primeiro crime. E novamente, precisamos falar das vítimas. Darlene Elizabeth Ferrin, 22 anos, uma garçonete carismática e popular em Valejo, casada e mãe de uma filha pequena. Naquela noite, ela estava com seu amigo, Michael Renault. Será que ele tem um Renault? Tá. Uma piadinha sem graça. Michael Renault McGill, de 19 anos. A irmã de Darlene, Pen, a descreveu como alguém muito orientada para a família. E há uma teoria persistente, embora nunca comprovada, que sugere que Darlene poderia conhecer seu agressor, o que adiciona uma camada de complexidade ao caso. Pouco depois da meia-noite, já no dia 5 de julho, Darlene e Michael estavam sentados no carro dela. A sequência de eventos que Michael descreveria mais tarde é sinistra. Um carro se aproximou, parou por um momento e depois partiu. Minutos depois, o mesmo veículo retornou, estacionando atrás deles. Para começar, que se eu tô num lugar e um carro do nada, tá, vamos supor, tá eu e minha esposa, e um carro para, tipo, do nada ali e tal, num ambiente que, tipo, não tem ninguém, é meia-noite, para, tipo, e vaza e tal. Só, mano, eu já, tipo, velho, eu vou sair daqui, né? Acho que já não tá um ambiente muito legal pra estar aqui Já, sozinho e tal, né? já sai cantando pneu já. Exatamente. E aí, pior, o cara volta, velho. O cara volta e já Sim. tinha vazado. Bom, minutos depois, o mesmo veículo retornou, estacionando atrás deles. O motorista saiu e se aproximou da janela do passageiro, ofuscando o casal com uma lanterna potente. Michael, a princípio, pensou que era um policial. Ele pediu a Darlene seus documentos, mas o homem não disse uma palavra. Ele sacou uma pistola Luger 9mm e abriu fogo. Um adendo também sobre a questão do calibre, né, que é bem especificado. Um calibre 9mm normalmente já é utilizado para... É um calibre muito potente, assim. É muito mais que o .22, tá? O 9mm já é um calibre que já é utilizado mesmo para defesa, para força militar. No Brasil, inclusive, ele é até restrito, tá? Se eu não estou enganado, alguns tipos da área militar ou alguns tipos de níveis lá de CAC, enfim, pode acabar tendo 9mm, mas até então ele é restrito ali pro civil. Caso vocês E não tenham percebido, o Roberto é atirador esportivo, tá? Então, ele sabe bastante do que ele tá falando. curto bastante. Eu não sou especialista, mas sou entusiasta aí dessa questão. E aí, outra. Pode ser que alguma coisa aqui eu tenha me confundido, tá, galera? Mas o 9mm, pra vocês terem uma ideia, eu falei que o ponto .22 ele tem ali em torno de 180, 190 joules. O 9mm ele tem em torno de 1.200 joules. Então é muito mais potente. Enfim, ele abriu fogo. Ele disparou 5 vezes contra o casal. Darlene foi morta instantaneamente e Michael foi gravemente ferido no rosto, pescoço e peito. Milagrosamente, ele sobreviveu. Milagrosamente mesmo, porque, mano, a sobrevivência de Michael foi um ponto de virada crítico na investigação. Pela primeira vez, a polícia tinha uma testemunha ocular que podia descrever o assassino, um homem branco, corpulento, com cerca de 1,73 m de altura, pesando entre 88 e 91 quilos, com um rosto grande e cabelo castanho claro encaracolado. O fantasma começava a ter um rosto. Mas o verdadeiro divisor de águas, o evento que transformou este assassino em um fenômeno, aconteceu 40 minutos após o ataque. Às meia-noite e 40,
o assassino fez sua primeira comunicação direta. Ele ligou para o departamento de polícia de Vallejo de um telefonema público. E com uma voz baixa e monótona, e soava como se ele estivesse lendo um roteiro ali, não como se ele estivesse falando sobre um assassinato. Ele não só confessou o ataque em Blue Rock Springs, mas também o assassinato de David e Betty Lou, que a gente falou no começo do episódio, que aconteceu no ano anterior a esses crimes. Esse foi o primeiro ato ali deliberado do Zodíaco para reivindicar a autoria de uma série de crimes e iniciar o jogo dele de gato e rato com a lei. Mas ali o jogo estava só começando, tá, gente? Em 31 de julho de 1969, a guerra psicológica dele começou de fato. 3 cartas com caligrafias quase idênticas chegaram às redações do Vallejo Times Herald, no San Francisco Chronicle e no San Francisco Examiner, que eram 3 grandes jornais ali da época. A mensagem era clara. Aqui eu vou ler um trecho dessa carta. Prezado editor, eu sou o assassino dos 2 adolescentes no último Natal e da garota no 4 de julho. Para provar a sua autenticidade, ali ele incluiu detalhes sobre as marcas das balas que ele usou e o tipo de munição que só o assassino poderia saber, porque isso não foi divulgado publicamente. E então veio a exigência e a ameaça. Ele exigiu que as cartas fossem publicadas na primeira página de cada jornal que ele enviou. Se não fossem, ele prometia percorrer a cidade toda e matar aleatoriamente durante todo o final de semana. Mas a parte mais diabólica ali era o anexo que tinha naquela carta. Cada carta continha 1/3 de uma cifra. Um criptograma no total ali, juntando as 3 partes, tinham 408 caracteres. E ele afirmava que se fosse decifrada, essa cifra que ele mandou ali, particionada em cada edital ali, teria a identidade dele. Então, ele não estava só ali confessando o crime, ele estava desafiando o mundo todo, a polícia e quem quisesse ver, a tentar desmascarar, a tentar descobrir quem ele é. Então, a polícia e os jornais, eles estavam acuados ali e acabaram publicando a cifra com medo das ameaças dele. Ele já havia cometido 3 assassinatos. E poucos dias depois, no dia 4 de agosto de 69, ele escreveu novamente ao San Francisco Examiner. Ele estava claramente ali se deleitando com a atenção que ele estava recebendo da mídia. E ele começa com uma frase que acabaria tornando-se a assinatura macabra dele. Ele sempre começava as cartas dele a partir de agora com essa frase. Aqui é o Zodíaco falando. O monstro anônimo ali de Lake Herman Road agora tinha um nome, um logotipo, que era um símbolo da mira, que ele também colocava nas cartas dele, e tinha um espaço, uma plataforma toda dele ali na mídia. Ele era um mero assassino, acabou se transformando num manipulador de mídia e um pioneiro ali do uso do ciclo das notícias, do uso da mídia para construir a própria marca aterrorizante dele ali. E uma coisa eu digo para vocês, ele estava bem longe de terminar. Bom, gente, se os primeiros crimes e as cartas estabeleceram ali a persona do Zodíaco, o ataque seguinte dele elevou ele ao status de lenda do terror. Agora a gente está em 27 de setembro de 69, nas margens do lago Berryessa, no condado de Napa. E dessa vez, o ataque dele foi puramente um teatro, a gente pode dizer assim. A cena, ela era quase idílica ali. Uma área de piquenique pública, em plena luz do dia, por volta das 18h30. As nossas vítimas aqui são novamente 2 estudantes universitários, a Cecilia Ann Shepard, de 22 anos, uma talentosa estudante de música na Pacific Union College e membro da comunidade adventista do Sétimo Dia, e o seu amigo Brian Calvin Hartley, de 20 anos. O relato de Brian, que sobreviveu a 8 facadas nas costas, é o que nos permite reconstruir essa cena bizarra. O relato de Brian, que sobreviveu a 8 facadas nas costas, é o que permite a gente reconstruir essa cena bizarra que eles viveram.
Ele e Cecília estavam relaxando quando viram um homem emergir ali do lado por detrás das árvores. E a aparência desse homem era basicamente ali a materialização de um pesadelo. Ele usava um traje bizarro, um capuz de carrasco preto que cobria toda a sua cabeça, com buracos para os olhos, sobre os quais ele havia prendido um óculos de sol. No peito, ele usava um peitoral com o símbolo da mira do zodíaco costurado. Ele parecia menos um assassino e mais um personagem de um ritual oculto. Empunhando uma arma para controlá-los, ele os amarrou com um varal de plástico pré-cortado que ele trazia consigo. Ele então contou uma história elaborada. Um árduo claro para ganhar tempo e controle, disse que era um presidiário foragido, que havia matado um guarda e que precisava do carro e de dinheiro para escapar para o México. Depois de acalmá-los com essa mentira, em um ato de violência chocante, ele trocou a arma por uma faca longa e o esfaqueou repetidamente. Brian foi atingido 6 vezes e Cecília 10 vezes. Cecília Ann Shepard infelizmente sucumbiu aos ferimentos 2 dias depois no hospital. Seu funeral foi assistido por mais de 1000 pessoas. Mas antes de partir, o Zodíaco executou um ato de branding deliberado. Ele não fugiu às pressas. Ele caminhou calmamente até o carro de Hartnell com uma caneta preta. Ele desenhou o símbolo da mira na porta do passageiro. Ao lado, ele escreveu as datas de seus 2 ataques anteriores e a data atual, 27 de setembro de 1969, com a hora 18h30, e acrescentou a anotação by knife, tradução por faca. Ele estava criando um placar, estava documentando sua própria saga de assassinatos, e como de costume, ele foi ao telefone. Às 19h40, de um telefone público, ele ligou para o departamento de polícia de Napa, relatou um duplo assassinato e declarou friamente: Eu fui o responsável. a teatralidade solidificou a percepção de que ele era um performer sádico. E quando todos pensavam que ele era um assassino de áreas rurais e isoladas, ele mudou o jogo novamente. 2 semanas depois, 11 de outubro de 1969, o Zodíaco leva sua caçada para o coração de São Francisco, para o bairro nobre de Presidio Heights. A vítima dessa vez foi Paul Lee Stein, de 29 anos, um homem de família, um acadêmico ali esperançoso que estava cursando um doutorado, e ele trabalhava como motorista de táxi para poder sustentar os estudos dele. O assassino, ele pegou o táxi de Stein, pediu para ser levado até a esquina das ruas Washington e Maple, entre as ruas Washington e Maple, mas ele atirou em Stein na cabeça com uma pistola 9mm novamente, uma quadra para frente depois que ele entrou. O que aconteceu em seguida foi ali crucial e foi testemunhado por um grupo de adolescentes numa casa que estava do outro lado da rua. Eles viram ele limpando o interior do veículo. O mais importante, ele estava rasgando um pedaço da camisa ensanguentada de Stein. Esse pedaço de pano acabaria tornando o novo método de autenticação dele. Uma prova macabra da identidade que ele acabaria enviando para os jornais depois, para provar que as cartas que ele mandavam eram legítimas. E aqui a gente chega talvez ao maior erro que tem nos bastidores de toda essa investigação. Um erro quase inacreditável que permitiu ali que o Zodíaco escapasse. O despacho da polícia, baseado na ligação frenética dos adolescentes, descreveu erroneamente o suspeito como um homem negro. Os oficiais Don Frouk e Eric Zelmes, patrulhando a área, passaram por um homem branco que correspondia à descrição correta do suspeito, que se afastava calmamente ali da cena do crime. Mas, como procuravam por outra pessoa, procuravam alguém negro, eles nem chegaram a parar o cara. Isso foi o mais perto que a polícia chegou de capturar o Zodíaco até hoje. E Cara, ele sabia disso. e só pensando naquela época, 1969, Estados Unidos, racismo nas alturas.
Ah, quem que fez tal coisa? Aquele cara, igual no Todo Mundo Deu Cris. Foi aquele neguinho ali, ó. Qualquer coisa. Foi o neguinho. Bem Foda, tipo velho. isso. E São Francisco Tenso. ainda era uma região bem segregada ainda, né? Então, era bem complicado essa questão. E ainda o Zodíaco depois ele ainda zomba desse erro, dessa gafe que a polícia comete numa carta e fica se gabando de ter enganado eles. Mas, apesar disso, esse crime ele acabou fornecendo a evidência mais útil para o público. As múltiplas testemunhas ali levaram à criação do famoso retrato falado que a gente ouve falar. E se tornaria ali o rosto do mal para uma geração. A progressão era clara, de assassinato em lugares isolados para puro teatro. E finalmente para uma audácia em ambiente urbano denso. O Zodíaco estava numa escalada e a sua principal arma não era uma pistola ou uma faca, mas era uma caneta. Como ele se comunicava depois para criar todo esse mito em cima dele. E também acredito que muita essa incerteza, ainda mais depois desse caso, essa certeza dele de que ele não vai ser pego. Isso, a confiança num assassino é perigosíssimo. Após o assassinato de Paul Stine, o Zodíaco iniciou a fase mais intensa de sua guerra psicológica. Em 13 de outubro, ele enviou uma carta ao São Francisco Chronicle. Dentro do envelope, junto com a carta, estava o pedaço ensanguentado da camisa do taxista. Uma prova irrefutável e visceral de sua culpa. Nessa carta, ele não só reivindica o crime e zomba da gafe da polícia, como também faz sua ameaça mais aterrorizante. Crianças em idade escolar são bons alvos. Eu acho que vou destruir um ônibus escolar uma manhã. Apenas atirar no pneu dianteiro e então pegar as criancinhas enquanto elas saem pulando. A ameaça causou Aterrorizante. pânico demais, velho. Aterrorizante. Filha da puta, mano. A ameaça causou pânico generalizado na Bay Area. Escoltas policiais foram organizadas para ônibus escolares. Pais mantinham os filhos em casa. Ele havia provado que podia aterrorizar uma cidade inteira com palavras. E com certeza, né? Dado o histórico já de tudo que acontece, né? Enfim. E ainda, até um detalhe que às vezes passou despercebido pra mim. Essa carta, ela chegou pra polícia, certo? Isso, ela chegava pros jornais. Ah, não, beleza. Então essa carta não chegou chegou pro jornal também, perfeito. Chegou pro jornal, aí o jornal ele entregava a carta pra polícia, ele não mandava a carta pra polícia, ele mandava pras redações do jornal. Ah, entendi, não, perfeito. Porque eu ia falar, se fosse o caso de mandar pra polícia, eu ainda acho que a polícia não ia divulgar isso. Não. Eu acho que a polícia ia abafar o caso. O que também, apesar que, vamos tentar não causar alarde, mas essa questão de não causar um alarde talvez poderia ter, né? As pessoas iam estar, entre aspas, de boa, né? Enfim. Sim. E falando sobre essa, hoje eu tô cheio das curiosidades de palavra aterrorizar uma cidade inteira. Eu nasci numa... Nós somos aqui de São José do Rio Preto, mas eu nasci numa cidade... Eu morava, né? Fui criado numa cidadezinha próxima aqui, que chama Neves Paulista. E quando eu era adolescente, uns 13, 14 anos, do nada, um dia alguém veio com a história de que o PCC ia atacar a cidade. Ia atacar ali a cidade, ia atacar, invadir as escolas. E assim, as aulas simplesmente pararam. Eu estudava de manhã, a gente estava, era umas 10 horas da manhã, foram todos os pais desesperados buscar as crianças na escola. Minha mãe foi me buscar, os comércios da cidade parou. Hoje é um pouco maior a cidade, mas na época devia ter uns 8 mil habitantes, era uma cidade bem pequenininha. O comércio da cidade parou, assim, a cidade entrou em toque de recolher durante o dia todo. Aí quando viram que não aconteceu nada, aí no outro dia eles ainda ficaram meio assim, não teve aula no outro dia, isso igual foi numa terça, e na quarta não teve aula. Na quinta-feira foi ter aula só no período da tarde, aí na sexta-feira voltou ao normal. E assim, sem embasamento nenhum, só foi um boato que soltaram na cidade e causou um pânico geral ali.
E acabou vazando e todo mundo em choque. E todo né? mundo entrou desesperado. E lá também, igual, cidade pequena tem muito baile. Às vezes acontecia que você ouvia assim, fulano falou que vai matar fulano hoje no baile. Nossa, era você pedir isso que você flopava o baile. O baile da cidade não ia ninguém porque ficava com medo da briga e um matar o outro ali no baile. E nunca acontecia nada. Mas... Nossa. Tipo, às vezes era até sei lá, um cara, tipo, queria ferrar algum comércio, algum baile, não sei, sei lá. Exatamente. Pode ser. Nossa. Bom, depois da história aqui do Guilherme. Continuar aqui o caso, galera. E as cartas continuaram chegando. Em novembro de 1969, ele enviou o cartão Dripping Pen, que é caneta pingando, na tradução, e uma longa carta de 7 páginas, onde se gabava de ter enganado os policiais Folk e Zelms. Cara, esse cara tinha muito tempo também, né, velho? Meu Deus do céu. Nessa carta, ele também inclui um diagrama detalhado de uma bomba de fertilizante e óleo combustível, ameaçando elevar o jogo para o terrorismo doméstico. Ele também aumentou seu placar, reivindicando 7 vítimas, um número que a polícia nunca confirmou. Em dezembro de 69, uma carta estranha foi enviada ao famoso advogado de defesa Melvin Belli. Nela, o Zodíaco parecia pedir ajuda, dizendo: Por favor, me ajude. Eu não consigo pedir ajuda por causa dessa coisa em mim. Estou me afogando. Mas, mesmo nesse aparente pedido de socorro, ele não resistia em se gabar, mencionando uma 9ª e possivelmente 10ª vítima e a bomba. Muitos analistas veem isso como uma outra manipulação. Para provar sua identidade, ele incluiu outro pedaço da camisa de Stein. E então, depois de tudo isso, em abril de 1970, veio talvez a zombaria mais audaciosa dela. Uma carta que dizia: meu nome é reticências. Seguido por uma curta cifra de 13 caracteres, a Z13. Ele estava oferecendo a maior pista de todas, mas de uma forma que ele sabia que era insolúvel. Como os criptógrafos depois concordaram, né? Uma cifra tão curta assim, ela é matematicamente impossível de ser resolvida com 100% de certeza. E a gente agora vai analisar a cifra um pouco mais a fundo, tá, Roberto? Elas são ali o centro de todo esse mito que envolve o Zodíaco. A primeira cifra que receberam foi a Z408. Ela era uma cifra de substituição homofônica. O que é isso? É onde uma mesma letra ela pode ser representada por vários símbolos para dificultar a análise de frequência quando você roda em um sistema, ou até mesmo ali o teu cérebro cansado. Tipo, às vezes quando a gente vê um exemplo disso, que a gente troca o A pelo 4, alguma coisa, tipo isso, tá? Apesar disso, essa cifra ela foi resolvida, tá, em menos de uma semana, por um casal de professores, o Donald e a Betty Harden. Eles fizeram uma suposição inspirada de que o assassino, que estava faminto por atenção, começaria a mensagem com I, eu, e incluiria a palavra kill, matar. E deu certo. Então, essa personalidade dele de querer sempre chamar a atenção da mídia mostrou o quanto ele era narcisista. Então, eles sabiam que, igual, ele iria começar com I, que é eu em inglês. Então, eles iriam saber o que era aquela primeira cifra, aquela primeira parte da cifra, aquela primeira símbolo que tinha. E eles tinham que encontrar alguma parte onde esse símbolo, que significa o I, de I, iria encaixar para formar um kill, que teria uma e duas depois igual. Então, eu sei que fica meio confuso, mas Sim, é basicamente isso. Eu tô assim, eu tô compreendendo. Eu não tô entendendo, mas eu tô compreendendo. Isso. Mas, igual, o importante é que no final deu certo, tá? E a mensagem que ele mandou cifrada acabou revelando a motivação bizarra dele. Aqui eu vou ler essa cifra traduzida. Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. Quando eu morrer, serei renascido no paraíso. E todos que eu matei se tornarão meus escravos. Mas, Que maluco. Cara doido da não, porra. Cara é ele louco. era. Ele era ou é, né? A gente não sabe o que é. Pode estar vivo hoje.
ainda, como é década de 70, pode muito bem estar vivo ainda. Mas ele era totalmente pirado das ideias. Mas ali o fato de ter sido resolvida rapidamente essa cifra, ela parece que ela irritou um pouco o Zodíaco. Porque a cifra seguinte, a Z340, foi um pouco mais complexa. Ela permaneceu indecifrável por 51 anos, tá? Foi só em dezembro de 2020 que uma equipe de decifradores amadores, o David Oronchak, o Sam Blake e o Hal Van Eyck, eles finalmente decifraram a cifra. E eles descobriram que o Zodíaco usou uma rota de transposição completa ali. Eles tiveram que ler os caracteres na diagonal antes de conseguir aplicar a substituição dessas palavras aí, desses caracteres por letras de fato. E o conteúdo era mais uma vez uma resposta à mídia. Semanas antes, um impostor havia ligado para um programa de TV dizendo ser o Zodíaco. A mensagem da Z340 dizia: Espero que estejam se divertindo muito tentando me pegar. Aquele não era eu no programa de TV. Não tenho medo da câmera de gás, porque ela me enviará para o paraíso mais cedo. Ele usou sua cifra mais complexa para reafirmar seu destemor e sua fantasia. Isso leva a uma conclusão crucial sobre a estratégia dele, Guilherme. As cifras não eram uma tentativa genuína de revelar sua identidade. Era um golpe de mestre em manipulação psicológica. Ele apresentou um desafio intelectual que desviou o foco da brutalidade dos crimes para um quebra-cabeça. Ele forçou todos a jogar seu jogo em seus termos, cimentando seu legado de gênio enquanto garantia que sua identidade permanecesse segura. A natureza insolúvel das cifras finais não foi um fracasso, mas o sucesso final de sua estratégia. A última comunicação confirmada do Zodíaco chegou em janeiro de 1934. Uma carta estranha sobre o filme O Exorcista. Ele se despede com um insulto final à polícia. Um placar arrepiante. Eu, 37, SFPD 0. Depois disso, o fantasma desapareceu, deixando para trás um mistério não resolvido. Aí, só para ressaltar, o SFPD é San Francisco Police Department, tá? Departamento de Polícia de São Francisco. Beleza? Enquanto o Zodíaco orquestrava seu show de horror na mídia, a polícia tentava desesperadamente caçar o fantasma. E um dos maiores obstáculos, Guilherme, era um problema de bastidores de burocracia. O caos jurisdicional. Esse é um ponto-chave. O Zodíaco foi inteligente ou sortudo ao atacar em 4 jurisdições diferentes. Benícia, Valerro, que pertence ao condado de Solano, condado de Napa e a cidade de São Francisco. Nos anos 60, a cooperação entre departamentos era precária. Essa fragmentação levou a desafios na comunicação e no compartilhamento de informações. Essa falta de uma investigação centralizada nos primeiros dias permitiu que o Zodíaco explorasse as lacunas, garantindo que nenhuma agência tivesse o quadro completo. E no centro dessa caçada estava o inspetor David Tosh do São Francisco Police Department. Ele era o investigador principal no assassinato de Paul Stine, o único crime confirmado em São Francisco, e se tornou o rosto público da investigação. Conhecido por seu estilo impecável, com gravatas borboleta e um coldre de saque rápido, ele supostamente inspirou personagens de Hollywood, como o Dutch Harry de Clint Eastwood. Galera, o coldre é... Pode falar. Eu, um apaixonado por cinema, não tinha como não citar esse personagem que foi inspirado nele. E quer você esqueceu o Guilherme ficar puto agora? Mano, eu não conheço nem o cara e nem o Clint Eastwood. Cara, ele não sabe quem é Clint Eastwood. Não me surpreende, não me surpreende. Realmente eu não sei. Só segue. Beleza. Galera, só um adendo ali. Acho que vocês sabem, né? Mas o coldre é o que você coloca a arma, tá? Você coloca a arma ali no corpo, na cintura.
Mas por trás do estilo, havia um detetive dedicado que ficou Te obcecado pelo interromper, caso. Roberto. Sim. Isso é uma coisa que eu fiquei em dúvida, não sei se você vai saber. Qual que é a Sim. diferença de um coldre normal para um coldre de saque rápido? Tem coldre que é. Coldre normal seria, às vezes, aquele que é feito de couro ou com um tecido que assim, pode acabar grudando, emperrando na hora de sacar a arma, entendeu? Então, Sim, quem usa arma para autodefesa, policiais, por exemplo, eles têm que ter um coldre que o coldre, quando ele puxa a arma, o coldre não vai vir junto com a arma, entendeu? Então, normalmente é um coldre, às vezes feito em polímero, algum material que é liso, que não tem nada que vai fazer ele segurar, ele atrito. prender, entendeu? Então é um coldre que pode ser nivelado ou pode ser um coldre externo. E normalmente esse tipo de coldre é mais fácil, o saque é mais rápido. Entendi, É, boa. bom, e ele acreditava firmemente, até o fim de sua vida, que Arthur Leigh Allen era o Zodíaco. No entanto, a carreira de Tosh foi marcada por uma controvérsia significativa. Em 1978, ele foi removido do caso do Zodíaco, após admitir ter escrito cartas de fãs anônimas para um colunista, elogiando seu próprio trabalho. Embora tenha sido exonerado da acusação mais grave, que ele poderia ter forjado uma carta do Zodíaco, o incidente manchou sua reputação e acrescentou outra camada de complexidade e já complicada narrativa da investigação. Isso nos leva aos suspeitos. Nunca houve um julgamento, porque nunca houve uma prisão. Mas ao longo de 5 décadas, mais de 2.500 indivíduos foram investigados. E o foco sempre retorna para um punhado de nomes. Vamos detalhar aqui o principal. Arthur Leigh Allen. Boa. Allen, ele é um ex-professor primário e ele era também um molestador de crianças já condenado. É a figura central ali na mitologia dos suspeitos do Zodíaco. A evidência circunstancial ali contra ele é praticamente avassaladora. Ele morava na época em Valerro, a minutos da casa da Darlene e de uma das cenas do crime. Ele foi positivamente identificado pelo sobrevivente, pelo Michael Magu, em uma identificação fotográfica anos depois do crime. Ele usava um relógio da marca Zodiac e um amigo dele, o Don Tinney, disse à polícia que Allen havia confessado fantasias de caçar pessoas, usar o nome Zodíaco e prender uma lanterna em sua arma. A sua prisão em 74 por abuso infantil coincidiu com o fim abrupto das cartas do Zodíaco. Coincidência pura, né? Com tudo isso, parece que é um caso fechado, né? Tipo, pô, é ele, por que não prenderam? Mas quando a gente olha nos bastidores ali da investigação, a evidência física ela contava outra história. A evidência física falhou ali em corroborar as suspeitas. O DNA dele e as impressões digitais não correspondiam às mostras recuperadas, tanto das cartas quanto das cenas do crime. E vários especialistas em caligrafia acabaram descartando ele como autor das cartas. Essa dicotomia entre evidências circunstanciais, que são basicamente esmagadoras, e evidências físicas, que é o que de fato importa numa investigação, contraditórias, ele é o cerne do enigma ali do Alien. Mas fala um pouquinho mais sobre algum outro suspeito pra gente, Roberto. Bom, temos o Gary Francis Post, identificado em 2021, sim, bem recente, pelo grupo de investigadores voluntários Case Breakers. Eles citaram evidências como cicatrizes na testa de Post que correspondiam a um retrato falado e alegaram ter uma amostra de DNA parcial. No entanto, o FBI nunca confirmou essas descobertas e afirmou que o caso permanece aberto. E sobre o Lawrence Kane, pode falar um Kane se, pouco pra gente? claro, Kane se destaca porque foi identificado por múltiplas testemunhas ligadas a diferentes incidentes. A suposta vítima de sequestro, Kathleen Jones, o identificou. A irmã de Darlene Ferry o identificou como um homem que havia perseguido Darlene. E o policial Don Folk
disse que a foto de Kane era mais próxima do homem que ele viu fugindo da cena do crime de Stein. Além disso, ele sofreu uma lesão cerebral em um acidente que, segundo algumas pessoas, poderia ter afetado seu controle de impulso. Mas, novamente, falta evidência física direta para conectá-lo aos crimes. Um labirinto de pistas circunstanciais e um beco sem saída de provas físicas. A caçada perfeita para um fantasma. Mais de meio século depois, o Zodíaco, ele não é só um caso arquivado. Ele é um fenômeno cultural e um desafio contínuo para a ciência forense. A esperança de resolver o caso hoje reside quase inteiramente no DNA, essa amostra de DNA. No início dos anos 2000, os investigadores de São Francisco, eles conseguiram desenvolver ali um perfil de DNA parcial a partir da saliva que eles recuperaram de um selo das cartas dele. Geralmente o pessoal colava selo com lambia, né? Lambia, a gente vê muito em filme isso. E foi um avanço monumental, basicamente, para a investigação. Mas a única coisa que podia fazer era excluir suspeitos, não identificar positivamente. E foi esse teste que excluiu o principal suspeito ali, que a gente falou, o Arthur Leite. Ele tinha ali um monte de coisas que batia, mas quando a gente ia pro físico, não era ele. E isso, o DNA de fato excluiu ele. Ele não era o Zodíaco. Então isso aprofundou o mistério ao invés de conseguir resolver ele. Cara, mas é muito louco, né? Tipo, mano, tipo, o cara ter um negócio, tipo, bater. É muita coincidência, sabe? Muita coincidência. O que eu acredito? Teoria, tipo, da minha cabeça, tá, gente? Eu acredito que talvez o cara, ele era um daqueles pessoal que é meio fãzinho, via a notícia, talvez ele até pode ser que tenha cometido algum crime, como copycat ali, que copia o modus operandi de outros assassinos, mas no grande ao todo não foi ele. Mas é muita coincidência, assim, demais. Morava perto de uma das vítimas, até a marca do relógio dele era Zodíaco, Então, era muita coincidência. E a gente entra um pouco para falar sobre a que a gente chama de genealogia genética forense, que ela foi uma técnica que capturou o assassino do Golden State, que a gente vai falar dele mais para frente em outros episódios, tá? Mas aí às vezes a gente se pergunta, teve tentativa? Eles tentaram utilizar essa técnica? Não tentaram? bom, houve tentativas. Em 2018, a polícia de Valerro enviou as cartas para um laboratório na esperança de obter um perfil genético que pudesse ser carregado em bancos de dados públicos. No entanto, os desafios são imensos. A amostra de DNA é de baixa qualidade, potencialmente degradada e contaminada ao longo de décadas. A busca continua, mas o tempo é um inimigo formidável. E para as famílias e os sobreviventes, o tempo não curou a ferida. Brian Hartnell, que sobreviveu ao ataque no lago Berryessa, é isso? Berryessa. Lago... O laguinho lá. Portugal, Berryessa, pronto. Seguiu em frente para se tornar advogado. Michael McGill, baleado em Bull Rock Springs, chegou a atuar como consultor para o filme de 2007, um fato que ilustra o impacto duradouro do ataque em sua vida. Para as famílias das 5 vítimas fatais, a falta de justiça e de respostas é uma sentença perpétua. O Zodíaco transcendeu o crime verdadeiro para se tornar um ícone da cultura pop. A percepção pública foi em grande parte moldada pelos livros de Robert Graysmith, que cimentou Allen como principal suspeito na imaginação popular, e pela representação cinematográfica definitiva, o filme Zodiac, de David Fincher, em 2007. E esse filme, ele é extremamente aclamado ali pela precisão que ele tem dos casos, bem meticuloso. E o Fincher ali, ele se recusou a oferecer respostas fáceis para o filme. Então, nesse filme, ele espelha bem a natureza frustrante e obsessiva da própria investigação. A gente assistindo se sente como um investigador ali, sem ter resposta, confuso.
E como é de se imaginar, o filme ele termina com, ó, spoiler, um filme já antigo de 2007. Ele termina com não com a resolução do caso, mas ele termina com uma ambiguidade assustadora. E talvez essa seja a conclusão mais honesta. Ele termina como terminaram as investigações no caso. Pode ter sido uma pessoa, mas isso não foi. Então, esse filme ele é maravilhoso, aconselho para quem quiser assistir. David Fincher é muito bom. Então, podem assistir. O assassino do Zodíaco permanece um fantasma na história do crime americano. Ele era um híbrido de um assassino brutal e prático e um manipulador de mídia astuto e distante. Sua capacidade de escapar da justiça pode ser atribuída às limitações da ciência da época, à confusão jurisdicional e ao seu uso brilhante de desinformação através das cartas e cifras. Mais de 50 anos depois, o caso permanece uma ferida aberta, um testemunho de que alguns mistérios podem nunca ser resolvidos e alguns monstros nunca serão desmascarados. O Zodíaco não apenas tirou vidas, ele criou um legado de medo e um quebra-cabeça sem fim, que continua a assombrar e fascinar. Ele queria ser lembrado e nesse aspecto macabro ele conseguiu. Ele se tornou exatamente o que se propôs a ser. Um nome sussurrado na escuridão, para sempre sinônimo do enigma insolúvel e do terror de que o mal pode, às vezes, simplesmente desaparecer sem deixar rastros. E assim terminamos este mergulho profundo nos bastidores do caso Zodíaco, um quebra-cabeça que talvez nunca tenha uma peça final. E aí, E Roberto, o que aí, você achou do episódio hoje? Fala pra mim. Você já conhecia esse caso, igual a fundo? Já tinha ouvido alguma coisa? já tinha ouvido alguma coisa, mas a fundo ainda não. E nossa, como que não pega, tipo, a hora que falou pra polícia, ó, é dessa forma e tal, só que é um cara negro. Mano, tudo bem, independente. Ah, mas esse cara é branco. Mas ele tá batendo com tudo que tá dizendo, só a cor que muda. Não era pra desconfiar? Tipo, mano, vamos só parar esse cara pra pegar aqui as informações dele, deixar ele sob suspeita só, entendeu? E outra pessoa continuava procurando. Ficava um policial ali com ele. Sei lá, velho. É as coisas que não. Que nesse caso aqui que não. Que você vê que foi muita falta também, assim, talvez de um preparo, entendeu? Da própria polícia e também tem aquela questão, né? Que pela época, né, a polícia ali, principalmente nos Estados Unidos, né, também era muito racista. A gente até tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris que retrata bem isso, né? Na hora que tá pegando ali os dados do suspeito, aí a mulher falando, ele era negro, tava com camisa vermelha e tal, aí o policial, ele era negro, se vestia negro, andava negro. É bem Exatamente. tipo isso, cara. Na época ali era bem complicado. Eu já conhecia já bastante do caso do Zodíaco. Eu assisti o filme do Zodíaco. Devia ter uns 14 anos, mais ou menos, na época. Eu não assisti no lançamento. Até quando lançou eu era bem mais novo. Mas eu devo ter assistido lá em 2010, uns 3, 4 anos depois. Tinha uns 14, 15. E justamente pelo fato do filme ali ter todo esse enigma que mostra, foi uma história que me prendeu bastante. Na época não tinha muito onde pesquisar, né? A gente, para quem nasceu já depois dos anos 2000 aqui, a gente veio de uma época que não existia internet, tá? A gente viu a internet nascendo. Então, não tinha muita fonte onde pesquisar, mas meio que me deu o que hoje a gente chama de hiperfoco. Então, é um caso que eu gostei bastante de ter falado sobre, é um caso que eu gosto. Eu gosto desses casos mais misteriosos. Vou procurar trazer mais casos assim, sem solução, para a gente debater teorias aqui. Eu acho que é bem interessante. Deixa no comentário o que vocês acham também, se vocês têm algum caso que querem indicar, se vocês querem mais casos assim que envolvem mistério, que não tem solução. A gente está aqui para lhes atender. Mas é isso, galera. A gente chegou ao fim de mais um episódio. E mais uma vez, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. Galera, deixa nos comentários o que acharam do episódio, tá?
Manda aí pro amigo de vocês, pra conhecidos, pra quem vocês sabem que gosta do tema. Quem vocês não sabem, manda também pra pessoa descobrir se ela vai gostar ou não. Deixa o like aí, os 5 estrelinhas aí no Spotify, na plataforma de podcast que você tá ouvindo ou assistindo ali no YouTube, né? E, enfim, galera, cuidem-se e até o próximo Bastidores do Crime. E antes de encerrar, só um aviso. Hoje, não hoje que tá lançando, hoje, o dia que a gente tá gravando, dia 8/7, a gente lançou o nosso primeiro corte no TikTok também, tá? E também vamos começar a lançar nos shorts do YouTube, também já tá lá. Então segue também no TikTok, começa a acompanhar os shorts que vai começar a ter conteúdo lá pra vocês também, tá bom? Valeu, galera. Falou! Desculpa. Deixa eu voltar. Eu ri de você tentando tomar água escondida. Foi mal, velho. Pode tomar, é que eu achei engraçado você tentando esconder. Se você quiser voltar da onde que tiver, eu coloco pra ter um alívio cômico ali no coisa, eu coloco essa parte aí. Tá. Dou um corte. Bom. Era eu que começo. Foi mal. Você pode colocar de corte também, pelo amor de Deus. Bom.